Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Descomplicar, onde o direito pode ser simplificado. Um bate-papo informal, gostoso, tranquilo, com dois grandes colegas. Ao meu lado, o Dr. Michael Cortes, na minha frente, o Dr. Israel Ferriani, dois grandes advogados aqui da região. Eu, Isaac Pandolfi, conduzindo a abertura desse primeiro episódio. E vou de imediato dizer que a barba do nosso amigo Israel foi cortada no facão amolado. Eu acho que talvez seja a barba mais perfeita que eu já vi. Não é qualquer facão não, tá? Esse aqui é facão lá de Barra de São Francisco, meu amigo. Foi amolado no esmeril lá de São Francisquense que fala, né? É, mano, isso. Terra boa, terra de coragem. Só fortes vão lá. Fortes e pecuaristas de raça, né? Aquele pecuarista raiz. Falando em pecuarista raiz, quem somos nós? Essa é a melhor pergunta. Eu vou vou direcionar essa pergunta primeiro para o Dr. Mike. Quem somos nós? Maravilha, cara. Nós somos os descomplicadores do direito. Bom, eu sou o Michael Cortes, sou especialista em direito de família e regularização de imóveis e eu prometo vir aqui trazer para você uma informação simples, direta, objetiva, para que você saia daqui desse episódio, desse canal, com todas as informações necessárias para a sua vida, para você saber contratar um advogado, ter uma ótima consultoria, para você resolver problemas pessoais e também de investimentos. Eu sou Isaac Pandolfi, trabalho especificamente na área de direito tributário, na área de direito empresarial. Eu sou mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e aí, como advogado, a minha função primordial é descomplicar a área tributária. Descomplicar o direito, trazendo ali uma linguagem mais informal, uma linguagem mais clara, mas manipular o sistema, não manipular pejorativamente, né? Mas conhecer o sistema tributário, saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, aonde estão as economias, aonde está o gargalo e, principalmente, né? Aonde você pode economizar. Você é o homem do dinheiro, né? Quem dera, doutor Maia, quem dera. E, doutor Israel, por gentileza? Israel Ferriani. Eu sou especialista em fazer grandes amigos. Pelo menos dois, Pelo menos dois eu já tenho aqui, é um orgulho enorme estar aqui com vocês. Esse projeto demorou um pouquinho para sair do papel, mas, cara, que honra estar aqui com vocês dois e uma alegria enorme e eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma mudança de chave muito bacana nas nossas vidas e principalmente na vida da galera que está seguindo a gente lá. Já pode começar a seguir o canal, galera, Pode Descomplicar, tá bom? Para poder estar acompanhando as novidades. Meu nome é Israel Ferriani, eu sou especialista em recuperação de créditos e direito bancário. Aqueles créditos que estão na praça, que ninguém consegue resolver e receber de jeito nenhum, conte comigo. Estou aqui para ajudar vocês. É o mago de recuperar imóveis, Isaac. O homem é fera. Não adianta esconder não, que a gente acha. Fora de série, né? E o objetivo principal do nosso podcast é realmente descomplicar o direito. Às vezes a gente tem ali uma linguagem difícil, o sistema realmente ele é complexo. Eu acho que isso aí, Dr. Mike, Dr. Ferriani, é unanimidade. O direito realmente, para aquele que está fora do sistema, ele é complexo, ele é difícil entender, ele é difícil de ser trabalhado, é muito, muito complexo Inclusive, recentemente, não sei se todo mundo que nos segue vai lembrar do episódio em que o ministro Barroso que puxa essa corrente, um juridiquês pesado, né? Uma linguagem excessivamente formal, a formalidade até da vestimenta, né? Hoje eu tô de terno, né, galera? Hoje eu tô de terno, né? Eu vim para poder quebrar esse gelo. Então, eu já não vou pôr gravata, eu vou mais light. E essa formalidade, ela distancia o cidadão comum, o jurisdicionado da própria justiça. E justiça é uma função essencial do Estado, né? Doutor Mike, esse é o nosso objetivo. O que você imagina? O que você pode falar sobre isso? Então, Isaac, eu vejo cada dia que se passa das pessoas que eu recebo no escritório, esse medo. Sabe que o direito, ele tá deixando... O judiciário, ele tá tão delicado, tão engessado burocraticamente, às vezes, que às vezes o cliente está preferindo tomar o prejuízo lá fora do que bater as portas da justiça. Então, é isso que a gente precisa fazer com esse pessoal que está aí fora, confiando as horas deles para ouvir a gente aqui. Eu acho que o respeito que a gente tem que dar para esse público é dar para eles uma visão diferente
de que existe um judiciário e que a gente pode, através dele, sim, das nossas ferramentas, das nossas técnicas, achar um caminho que, às vezes, no judiciário seria um pouco mais lento, mas existem várias ferramentas e caminhos extrajudiciais que a gente resolve muita coisa também, não é mesmo? Posso fazer uma provocação direto para vocês, El? Claro. Por que dessa distância, né? Quando a gente pensa no Brasil colonial, 200, 300 anos atrás, você até conseguia imaginar que era aquela elite que estava ali na justiça, que eram os grandes... Por que essa diferença? Então, eu não sei em qual momento da história isso aconteceu, né? Mas é fato que, em determinado momento, o direito foi muito glamourizado, né? Eu venho de uma família que também... Minha mãe e meu pai eram formados em direito. Então, da parte da minha mãe, eu acabei seguindo mais a linha de pensamento dela. Era uma forma mais light de lidar com o direito, enquanto meu pai era aquele cara excessivamente culto, formal. Meu pai falava latim. Na época dele se ensinava isso em faculdade ainda, né? Eu creio que é o que? Nós estamos falando de 30 anos, 40 anos atrás, tinha uma das matérias do direito era latim. Verdade. Então, o que se usa hoje de latim? Eu ainda uso algumas poucas palavras porque eu acho bonito. Data vênia. Data máxima vênia. Tem algumas que a gente usa ali ainda, mas muitas delas eu nem sei muito bem o que significa. Eu tenho que pôr no Google para me recordar do que é, né? Mas porque é bonito. Porque é legal, porque dá essa ideia de que aquilo é culto, de que você tem um conhecimento maior. E aí, talvez por isso o direito tenha migrado tanto para esse lado, excessivamente, do terno, da gravata, da toga e do juridiquês, que afasta o público. Eles acabam não entendendo. Comigo não foi assim. Desde o começo, eu fiz a opção muito clara que eu queria ter uma comunicação popular com o meu cliente, para que ele conseguisse compreender desde a nossa primeira reunião inaugural até durante todos os andamentos do processo, preparação para uma audiência, explicar para ele uma sentença, tudo aquilo sempre de uma forma mais popular mesmo, para que ele tivesse uma fácil compreensão. Com vocês também foi assim? Sempre foi. Eu consigo perceber, pelo menos com os clientes que nos procuram, assim, não só um medo, né? Que o Dr. Mike falou, existe um medo enorme de judicializar de uma questão ou de ir para a justiça. Esse medo decorre de duas razões, pelo menos do meu ponto de vista. O primeiro deles é a ausência de entendimento. Se você não sabe o que é, se você não compreende o que é, já vem de imediato um grande pavor. E o segundo é a inconstância e a instabilidade das nossas decisões judiciais. Hoje, as decisões judiciais, você não tem ali uma segurança, uma certeza, uma linha, né? Hora você decide de um lado, hora você decide do outro. E essa distância, esse formalismo, essa falta de compreensão gera realmente um pavor enorme no cliente. Muitas das vezes, a gente precisa traduzir. E eu acho que é esse nosso objetivo aqui no podcast, é fazer esta tradução. Com certeza. Rapaz... E vocês estavam falando disso aí agora, Isaac, eu lembrei de um negócio também. Quando a gente estava falando que você vai para o judiciário, esse medo, sabe qual a maior dificuldade também? Eu lembrei de um caso agora recente, que meu pai foi uma vítima do sistema errado. Eu posso falar disso num outro momento, mas eu precisava de uma liminar. E para o meu pai... Liminar? O que é liminar? Pode descomplicar isso, pode descomplicar isso. Então, essa nem foi programada. Essa não foi nem programada. Não está na pauta. Fora do escrito. O que é liminar mesmo? Então, essa liminar, que todo mundo conhece, né? Mas às vezes ninguém sabe na prática o que significa, é uma antecipação da decisão final do seu pedido, né? Então, vamos imaginar que depois de todo o processo, toda a produção de prova, o juiz ele enxerga que é seu o direito. Mas ele também tem algumas técnicas e alguma segurança, mesmo um pouco superficializada, para ele poder antecipar isso mediante a robustez que você já apresenta logo do início. Por isso que a estratégia de ajuizar a ação no primeiro momento é importante. E aí, eu estava falando sobre essa questão do medo. Do meu pai, eu consegui eliminar na Justiça Federal numa questão tributária contra a Procuradoria-Geral da União para conseguir uma liminar e evitar que o nome dele fosse negativado e protestado, né, no cartório de títulos e documentos lá da nossa cidade. Mas eu consegui isso em 24 horas. Mas, Maico, por que os outros às vezes não conseguem? Graças a Deus... eu tenho essa cultura de guardar todos os documentos, hoje em nuvem.
Então, não é cultural do brasileiro guardar todos os documentos, preste atenção nisso. Ter todos os documentos, as notas fiscais que você compra, as pessoas com quem você transige com frequência, como é EDP, CESAM, que está no dia a dia das pessoas, ou então, enfim, o supermercado, ou aquele pedido da internet que você ganhou, você tem uma nota fiscal que chega junto com o seu produto, guarda isso. Uma revisão de um carro que você vai fazer. Então, assim... Pelo menos no prazo da garantia. Pelo menos no prazo da garantia do produto ou do serviço. Porque no caso do meu pai, eu tendo todo esse arcabouço de provas, eu consegui facilmente dar robustez e segurança para o magistrado avaliar aquilo e dar essa decisão favorável, impedindo que fosse protestado o nome do meu pai por uma dívida tributária que não era dele, né? Mas no dia a dia, quando a gente vai atender o cliente no escritório, nem sempre ele tem essa documentação robusta, porque não é cultural do brasileiro guardar isso, né? Se você for conversar com uma gama de empresários, eles têm. Por quê? Porque tem pessoas assessorando. Setor contábil estruturado, Exato. que tem. E aí trabalha o arquivamento pelo prazo prescricional. Exato. Não me pergunte agora, não, nesse momento, vai ser o ponto, que é vai ser prescrição. ponto. Mas daqui a Vai pouquinho ser a gente ponto, fala vai ser na ponto. prescrição. Mas é isso. E eu tenho outra provocação. Está havendo alguma mudança? Você acha realmente que está se descomplicando o direito? A advocacia está acompanhando essa modificação? E assim, você vê que tem realmente ali uma série de tendências para um lado e para o outro, no sentido de descomplicar, de trazer essa linguagem formal e essa estrutura mais tradicional para mais próxima da informalidade daquilo que do dia a dia é. Será que a advocacia está acompanhando essas mudanças? O que está mudando também na advocacia para provocar essa mudança e essas modificações sociais? Eu sempre costumo dizer que um dos grandes pilares sociais do direito é que o direito ele vem para regulamentar o fato social. Exato. Primeiro acontece o fato social, depois a regulamentação. Primeiro acontece... Existem alguns casos que o contrário também acontece, né? Que o direito força o fato social. Eu lembro muito bem da história do cinto de segurança, né? Você sentava no carro e assim, você hoje coloca o cinto de segurança de maneira automática. Entrou, bota o cinto. Mas essa conduta foi forçada pela multa. Há sempre uma simbiose, mas... Será que a advocacia está acompanhando essa mudança? Eu não sei se realmente essa mudança ela está sendo provocada pela advocacia. A advocacia é a mesma que 10 anos atrás. E aí eu começo a provocação por você, doutor Israel. Eu acho que a gente está atrasado, a gente parou no tempo, mas estamos sim. Já consigo ver isso de forma clara. O que a gente está fazendo aqui hoje, criando um podcast para poder descomplicar o direito, para poder ajudar mais pessoas a ter compreensão do que é que a gente faz e dos direitos deles, já é uma visão muito clara disso. Porém, você pode observar que já existem diversos advogados hoje no mundo digital e eles não seguem de forma alguma aquele formalismo antigo, aquele conservadorismo. Aqueles que têm mais seguidores, aqueles que as pessoas mais querem ouvir, são os que seguem essa linha mais do direito descomplicado, da linguagem mais facilitada para que as pessoas consigam compreender. Eles falam ali, geralmente, o dia a dia das pessoas, aquelas dores mais comuns. Fala-se muito sobre direito de família, fala-se muito sobre direito do consumidor, e com uma linguagem clara, simples, que as pessoas possam compreender. E o direito, ele é extremamente importante. Eu acho que isso... Que bom que isso está acontecendo agora, né? Porque o direito sempre foi um pouco distante mesmo da sociedade. Você precisava de uma solução, você tenta resolver algo 1, 2, 3 vezes, quando você não tem mais o que fazer, você procurava um advogado, porque ele realmente era uma pessoa um pouco mais distante, um pouco mais inacessível ali. Hoje não. Hoje a gente tem acesso na palma da mão a muita informação, então é o momento exato que a gente está vivendo realmente para viver essa mudança também, para a gente sair do nosso conservadorismo, para a gente sair realmente desse juridiquês e ter uma comunicação mais acessível e mais clara com os nossos clientes, né? É isso. Na verdade, essa evolução da advocacia, ela vem acontecendo fortemente e eu percebo que nos últimos 15 anos houve uma mudança extraordinária. Eu comecei a advogar há 15 anos. E quando eu comecei,
uma cultura totalmente diferente. Era uma cultura de escrita mais pesada, com juridiquês mais carregado, e hoje eu já percebo que já não é assim nas petições. Nem mesmo a dos desembargadores, as decisões de desembargadores já não estão mais carregadas de tanto juridiquês assim. Eu percebo também a evolução na advocacia fantástica quando eu vejo vários advogados se comunicando dessa forma simplória, posso usar esse termo? Eu vou ter que te interromper, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Quem é que faz as minutas dos desembargadores? São os assessores? Ou é IA? Ou é IA? Mais pra frente a gente fala sobre isso, mas isso também já explica um pouco dessa mudança, hein? Rapaz, nós vamos partir para isso mesmo. Os assessores estão ali para auxiliar, de forma alguma para poder atrapalhar ou para poder assumir a posição de um desembargador. Estão ali para auxiliar. Mas a verdade é essa, os assessores são mais novos, enquanto os desembargadores eram mais conservadores e mais antigos. Então a linguagem já começa a mudar em razão disso. É verdade. E assim, brincadeiras à parte, mas eu acho que nosso enfrentamento diário aqui vai ser essa tecnologia dentro do direito, né? Vai ser parte disso. E dessas pessoas mais novas, com culturas mais novas, né? Então, assim, no direito, o que eu percebo desses últimos 15 anos é que, na verdade, o que tem acontecido é o que os filósofos diziam lá atrás. Quem é mais inteligente? O que fala bonito ou o que fala de forma que o outro compreende? É a comunicação, né? Comunicação, exatamente. E comunicação talvez seja a grande dificuldade do direito. Eu acho que a do grande ser humano como um todo, tá? Do ser humano. Minha esposa briga isso comigo todos os dias. Que a comunicação não tem a ver com o que você diz, tem a ver com o que a outra pessoa entende. Nossa, e talvez essa seja a frase mais importante dessa tarde de hoje aqui, desse podcast de hoje. Porque a comunicação, ela acontece de duas maneiras. Na forma que você se comunica e no conteúdo. Eu lembro que quando... E aí eu tenho mais de 15 anos, não vou falar quanto tempo, porque acho que eu sou o decano dessa mesa, né? Mas eu lembro que quando a gente com o advento do telefone, talvez seja esse o marco mais importante, né? O advento do telefone. Mas eu sempre digo o seguinte, você passa a mão no telefone e quando que a mensagem entre ausentes, pessoas que estão distantes, se completa? Se completa quando o outro ouve e entende. Quando eu estou na frente aqui, como eu estou na frente de vocês, eu falo, verbalizo, falo por gestos, falo por postura e a comunicação se aperfeiçoa numa forma em que você compreende o que eu estou dizendo. Eu acho que essa ruptura começa no telefone, porque quem está do lado de lá ouve o seu tom de voz, ouve talvez mais alto, mais baixo, ouve com uma frequência mais apurada, mais grave, mais feliz, mais triste, mas ela não te vê. Então aí você já vê uma primeira ruptura na comunicação. Quando isso passa para a mensagem de texto, você não sabe o tom de voz, você não sabe a maneira, a expressão física, a comunicação não acontece de maneira eficiente. Fora que a grande maioria das pessoas acha que a comunicação termina quando ela aperta o enter, o botão de enviar a mensagem. Nem sabe se a parte de lá recebeu ou não comunicação. A comunicação não acontece. Não acontece. E aí é um ponto de vista particular. Hoje, no direito, essa comunicação está interrompida. No meu ponto de vista, Israel, Maico, está interrompida. Porque o que legitima uma decisão judicial não é, sim, a força policial. Ela é importantíssima. Tem que ter mais... Não existe um policial atrás de você vigiando se você vai fazer a coisa certa ou não o tempo inteiro. O que legitima realmente uma decisão judicial é o fato dela ter ali um convencimento, um poder de te convencer. E esse poder de convencer se efetua pela comunicação. No meu ponto de vista, essa comunicação está rompida. É verdade. Concordo plenamente. Israel concorda, doutor Israel? Olha. Como é que eu não concordo? Tem que concordar. Se eu não concordasse, eu diria que eu concordava também. Né? Depois de uma explanação dessa. E o que a advocacia pode fazer? Eu, na qualidade de advogado, o tempo inteiro eu me pergunto, porque eu preciso... talvez vocês também, né? Eu preciso me comunicar com o cliente, eu tenho que ter uma linguagem específica, clara com o cliente. Depois eu preciso me comunicar com o juiz, uma linguagem, em tese, mais técnica com o juiz. E depois eu tenho que me comunicar. Eu tenho, assim, o meu vício é lecionar, tá, galera? Tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de tomar cervejinha, eu gosto de lecionar. Eu tenho que me comunicar com os alunos, então eu fico naquela...
naquela tripla missão, comunicar com o juiz, comunicar com o aluno. E, cara, como advogado, eu não sei como e nem para onde a gente vai. Que está mudando. Os últimos 10 anos foi uma mudança significativa, eu não tenho dúvidas. Porque a forma de comunicar mudou. E outra coisa, o nosso instrumento de trabalho é a linguagem. Diferente do pedreiro que vai usar o malho, o cisel, a régua, a pá. Diferente do médico que tem o estetoscópio, que tem os exames. Diferente de outras profissões, a nossa profissão é linguagem. Uma crise de linguagem para a gente é como se a nossa colher de pedreiro tivesse quebrada. Eu acho que essa analogia que eu faço. A nossa colher, aquela que você lança a massa na parede, nossa colher está quebrada. Porque a gente tem exatamente na comunicação o grande problema. Né? E sabe o que agrava isso? O estresse. O estresse da sobrecarga. O estresse da pressa. Da sociedade que anda a 220 por hora. É verdade. Então, assim, hoje, você chega para você conversar com o servidor público sobre enviar um processo concluso para você poder falar com o juiz sobre esse processo, você agendar com o juiz hoje, às vezes, logicamente, né, toda regra tem sua exceção, mas essa pressa, essa cobrança, né, de metas do CNJ, tem que fazer, eu tenho que dar cumprimento, e está faltando gente, não tem gente para trabalhar, e aí entram várias desculpas, várias defesas, né? Porque automaticamente o ser humano é assim. Quando não está nada legal, você se defende. E aí você se defende porque você tem na sua frente. E o problema dessa comunicação ter sido interrompida é porque ela não está tendo atenção. Tá tudo muito frio, né? Tá tudo muito... Bota no papel, doutor. Manda um e-mail, doutor, que eu vou ver se isso... Depois eu despacho isso. Não, doutor, bota ali, vou colocar na fila, na ordem cronológica. E não tem mais a essência do que é realmente importante, substancial. E tudo isso lá é em Barra comunicação. São Francisco é mais importante ainda, né? Porque eu tô falando do interior, né? Com certeza. É mais importante. Não, assim, se lá vocês já estão sofrendo com isso, imagina aqui na Grande Vitória, que aqui isso já ocorre há algum tempo. Você ainda consegue despachar lá pessoalmente com o juiz? Olha que tá difícil agora. Pois é. Aqui já tá difícil há uns 5 para mais aí, tá? Mas vamos lá, a gente está falando aqui sobre comunicação. E o assunto principal era o que está mudando na advocacia. Certamente que a comunicação foi um dos fatores principais. Porque quem melhor se comunica atualmente, no mundo onde a comunicação está na palma da sua mão, esse cara está se destacando. Então, certamente, um dos principais... das principais mudanças realmente na advocacia é a comunicação. Quem está se comunicando melhor tem se destacado. Mas não é só a comunicação. Mas o que vocês conseguem enxergar? Porque alguns escritórios estão fechando, ou estão ali pequenos, sofrendo, às vezes para ficar com as portas abertas, enquanto outros estão crescendo exponencialmente. É uma pergunta difícil de responder. Por que alguns crescem, se destacam e outros não, dentro desse contexto de comunicação? Essa facilidade de comunicação realmente traz destaque, né? Essa facilidade de comunicação. O acesso à comunicação, ela tem pontos negativos. A gente está batendo muito nesses pontos negativos, mas eu lembro uma época em que você, tanto tecnicamente como em termos de gestão de escritório, você precisava buscar isso nos livros. Então, era difícil. Você buscava na biblioteca, você ia buscar esse conhecimento. Hoje, o conhecimento... E ela está na palma da sua mão. Então, a capacitação, o lado positivo é que você tem uma capacitação aqui, fácil, acessível. Eu lembro eu comecei a advogar há 22 anos atrás. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, o acesso à jurisprudência, a decisão do STJ e do STF eram por livros. A gente comprava livros, enciclopédias inteiras. Revista dos Tribunais, era o nome. Algumas eram edições trimestrais, onde você tinha compilado. Então, você, no mínimo, chegava com 1 ano e meio de atraso para você. E aí, não só a questão técnica jurídica, jurisprudência, mas também, doutor Mike, eu acho que o lado positivo dessa comunicação... Para quem não sabe, doutor Mike é o doutor Maicon. Mike é para os íntimos aqui, né? Ah, então vamos chamar de Cortes. Cortes? Não, vai no Mike. Estamos em casa aqui. Beleza. Não, vai no Mike. Mike? Ué. Vou chamar só de M. Mas, doutor Maicon,
E esse conhecimento não é só técnico jurídico, é também um conhecimento também de gestão. Então, assim, o que eu vejo... Era aí que eu queria chegar. O colega advogado que tem ali na sua comunicação, que consegue acesso fácil a mecanismos de gestão, mecanismos de planejamento, porque eu não formei administrador. Eu saí da faculdade sabendo resolver litígios. É o que ensinam pra gente do primeiro ao último ano de faculdade. Resolver litígio. Então, você tem uma carga de processo civil enorme, uma carga de processo penal enorme, e você só resolvendo litígio. Quando você sai da advocacia, você se depara com a obrigatoriedade de gerir um escritório. E a comunicação traz essa facilidade de acesso. Eu não preciso mais ir nos livros... livros famosos, era o Chiavenato, Teoria Geral da Administração, para entender como gerir, como fazer marketing, como trabalhar essa gestão do escritório. E a comunicação, nesse aspecto, essa facilidade de comunicar, o acesso à comunicação hoje, ela facilita isso. Então, o advogado que tem ali a vontade, que busca o conhecimento técnico, ali o conhecimento técnico, as questões da gestão, planejamento, numa revolução digital que a gente está passando... esse cara se destaca muito mais. Gestão, planejamento, marketing, digital. Tá mudando o escritório? Agora Rapaz, não somos mais escritórios de advocacia, agora somos empresas? Na verdade, nós sempre fomos. O problema é que a gente mesmo tentou tampar isso por muito tempo. A nossa instituição mesmo, ela tenta tampar isso até hoje. A grande realidade é que nós sempre fomos, os médicos sempre foram, e todo mundo que está fechando a cara para isso está ficando para trás. Está fechando, está diminuindo o faturamento. Hoje não tem como falar em escritório de advocacia sem falar em multicanal de venda, sem você falar em gestão de processos. Processo não é o processo judicial, é processo de trabalho. A secretária do seu escritório, ela tem que ter um processo de atendimento do cliente presencial, processo de atendimento do cliente por telefone, processo de atendimento do cliente por mensagem. Quem evita esses trâmites está fechando. Quem não se adequa, fica para trás. É isso aí. O mundo está em constante evolução e com a gente não é diferente. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se você for lá e conversar hoje com a minha colega que fica à frente do escritório lá na recepção, você vai perguntar para ela lá, fala, cara, quem é que treinou você aqui para você receber o cliente? Foi o Maicon. O Maicon chegou lá um dia com ela no balcão e falou o seguinte, pensa, se fôssemos nós que estivesse entrando por aquela porta ali, como é que a gente gostaria de ser bem recebido? Primeiro ponto, com sorriso ou com cara séria? Então, na hora que alguém bater a mão naquela maçaneta lá, você abre o sorrisão. Para de chorar. Se estiver chorando, para de chorar. Abre o sorriso. Abre o sorrisão. Deixa os problemas lá fora. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ali está com uma dor, com um problema, e você precisa estar bem para resolver o problema dela. Já começa aqui. E, pasmem, vocês leem muito, que eu conheço vocês dois. Vocês mandam muito bem na leitura. O livro do Napoleão Hill, Pensa e Enriqueça, fala muito bem sobre essa técnica. Às vezes, as pessoas não dão tanto valor, mas o seu produto de excelência, o seu serviço de excelência, às vezes ele nem alcança tão fortemente a percepção do seu cliente, mas o relacionamento que você dá para ele, sim. Às vezes o cliente volta, não é porque você foi tão bom assim prestar o serviço, mas porque você tratou ele com muito respeito e carinho. Eu tenho certeza disso. O segredo do meu escritório é esse. É o relacionamento. É o relacionamento. É como os clientes são tratados. Eu tenho certeza disso. Não é que eu seja o melhor escritório de advocacia, estou na frente de 2 excelentes advogados aqui. Não é por isso. E te digo mais, isso é tão importante, porque ninguém procura um advogado, doutor Coates, doutor Veiane, ninguém procura um advogado porque quer tomar um cafezinho, porque está feliz. A pessoa que procura advogado está realmente num momento de crise. Está num conflito, ou no conflito com a ex-esposa, ou no conflito com o vizinho, ou no conflito de inventário com o irmão, ou no conflito de uma relação de consumo com o banco, ou no conflito. Então, ele não procura advogado porque ele, vim tomar um café com o meu advogado, que eu gosto muito dele. Não é uma visita cordial. Muito pelo contrário. E se você compreende que há ali um problema e você está disposto a solucionar aquele problema, ajudá-lo, entender isso é primordial. Vou falar um negócio para o nosso público aqui. Você quer descomplicar mesmo a sua vida? Tudo que você vai fazer, procura um advogado antes, paga uma consulta, é melhor do que você pagar pelo processo.
É muito melhor. Vai se orientar mais primeiro. Barato, Muito mais barato. A atuação preventiva, a orientação preventiva é muito mais. Esses dias agora eu estava conversando com um cliente... E, na verdade, a ordem não é essa, né? Infelizmente, as pessoas só nos procuram depois que elas já estão assim, no limite do que não tem mais o que fazer, vou procurar um advogado. Lá na nossa empresa, fazendo um merchan da Faustini Cortes Advogados, a gente tem uma missão. A missão de existência da empresa é ser melhor melhorando os outros. E a gente fica feliz de melhorar o estagiário para advogado, de melhorar o nosso advogado para especialista, de melhorar a vida do cliente com bom atendimento. E a nossa missão aqui, desse podcast, gente, é de fato mudar a cultura do nosso público que está nos dando esse privilégio de nos ouvir, para fazer com que a gente altere a cabeça deles, para eles ouvirem o advogado antes do problema. Isso. Eu vou comprar um imóvel, procura um advogado, não procura direto o cartório, não. Coitado dos corretores. Procura um corretor que está assistido por um advogado. Isso, Exato. Isso. Procure... Porque o corretor também que parou no tempo, ele também está ficando para trás, porque os bons corretores, os que se destacam hoje, são empresas, onde tem ali dentro um corpo jurídico, tem ali dentro uma pessoa para comunicar, uma pessoa do marketing, uma pessoa de pós-venda, enfim, você precisa realmente se adequar à nova realidade. Mesmo o grande corretor hoje, ele já tem, sim. Certamente um corpo jurídico ele vai estar apoiando ele. Às vezes não está dentro do escritório, mas ele tem uma parceria com o escritório que vai estar auxiliando ele nas demandas. O projeto, ele implica em várias profissões. E aí eu não quis cortar o corretor quando eu afirmei isso, né? Muito pelo contrário. É porque a gente não sabe o valor de imóvel. Quem vai saber valor de imóvel, como avaliar, é ele, né? Mas, por exemplo, eu estou criando um projeto aqui de inventário que eu tenho um corretor como parceiro, para a gente fazer uma palestra de mostrar para as pessoas quanto seria importante ter um seguro de vida bem alinhado para a ocorrência de um inventário no futuro. Porque você pode fazer um inventário deixando os seus herdeiros venderem parte dos seus bens que você construiu para pagar as despesas, ou você pode pagar uma pastinha pequena do seguro de vida e esse seguro paga todos esses custos por você. Olha, essa dica aqui já vale milhões, só para você estar nos assistindo. Essa daí já vale muito. Vale mesmo, né? E se você quiser fechar essa dica com chave de ouro, além do seguro, estruture uma hold, uma empresa patrimonial cuja finalidade é evitar um testamento, evitar um inventário longo, evitar as dores de cabeça e as brigas. Quando está bem definido, já resolve logo. Mas eu tenho uma outra provocação. Você faz isso por IA? A gente faz isso por IA? Meu Deus. Essa é o grande espinho na mente, né? O quanto que a inteligência artificial ela está impactando na vida não só do advogado, mas dos prestadores de serviço, de modo geral, né? E na comunicação também. Comunicação. E na comunicação também. Comunicação é importante. E aí, a questão é... Você queria fazer essa pergunta, né? Eu queria. Estava aqui agarrada. Aqui, a IA vai substituir os advogados, né? Nossa, essa talvez seja. Antes de responder essa pergunta, Israel Cortes, eu tenho uma situação que aconteceu comigo não faz muito tempo, em que eu me posicionei, fizeram uma pequena consulta, um direito empresarial, uma divergência entre sócios, e eu me posicionei sobre essa divergência pelo WhatsApp. Eu escrevi, olha, a situação dessa, a situação de conflito de sociedade, não sei o quê. E, nitidamente, o cliente, depois virou cliente, mas era o propenso cliente, ele pegou aquele meu texto, foi na inteligência artificial e pediu que a inteligência artificial comentasse aquilo ali, ou traduzisse, e apontasse ali alguns pontos fracos. Depois ela volta com essa conversa do aplicativo do chatbot, né? O chat te pergunta dizendo, doutor, e essas perguntas abaixo aqui? E você via nitidamente que tinham sido perguntas criadas por inteligência artificial. Aí você vê o nível em que a comunicação está, né? Olha, se a tua comunicação com o cliente já está nesse nível, imagina a nossa comunicação do advogado com o magistrado, como é que isso vai acontecer? E sim, a pergunta talvez seja essa, né? A IA vai substituir os advogados? E talvez uma pergunta mais profunda, depois dessa resposta, vai substituir o magistrado? Eita, rapaz. Vou deixar para você, mano. Não, a IA não vai substituir ninguém.
A IA ela é uma grande aliada que a gente tem, não só os advogados, isso aí você pode ter certeza que é para qualquer profissional. Tudo que tem de bom, a gente precisa aproveitar. Hoje, com a internet e a quantidade de mecanismos, ferramentas que a gente possui hoje, a gente precisa saber fazer a triagem do que é bom e o que não é. O que é bom, a gente precisa utilizar. Se vai trazer mais praticidade, se vai trazer mais qualidade, mais tempo. O que a gente tem de mais valioso nessa vida? Se não é o tempo. É o tempo. É o tempo. Até porque é o mais escasso na vida de hoje, né? Exato. Você só tem ali uma expectativa de vida de entre 75 anos, né? Pelo o tempo pelo é o bem IBGE, mais valioso que o ser humano possui. Então, se a IA vem para poder poupar o seu tempo, agilizar o seu tempo, que mal tenho dizer que o nosso roteiro hoje foi montado por uma IA, que ela nos auxiliou na estruturação disso aqui. Tá e ruim? A nossa logo? A logo? Criada exato. por IA. Quanto tempo perderíamos montando, fazendo um projeto? Ou quanto custaria pagando um profissional? É claro que não significa que a gente vai usar a IA para absolutamente tudo de uma forma cega. Dê o comando para a IA, deixa ele te entregar o trabalho pronto, vira as costas e está tudo certo. Não. A IA ela vem para ajudar, não é para exterminar o nosso trabalho. Se você puder fazer uma petição que antes você levaria 2 horas para fazer em 30 minutos, e aí você leva mais 10 a 15 ou talvez mais 30 minutos para corrigi-la, ainda assim você ganhou a metade do tempo. Você gastaria 2 horas, a IA produziu em 30 minutos, e lembrando que a IA produz em 1 minuto a sua petição, não é em 30 minutos. Você dá o comando, ela gera uma petição para você robusta, uma contestação, uma apelação, um recurso, né? Ela vai gerar aquele... Vamos falar em recurso para ficar mais fácil do público entender. Então, você pede para gerar um recurso de uma ação que você perdeu. Ou seja, um recurso delicado. Você perdeu, você precisa reverter aquela decisão no tribunal. Ela vai gerar um recurso para você robusto, de alta qualidade? Vai. Em quanto tempo? Em 1 minuto. Já está finalizado? Longe de estar finalizado. Dali agora você faz a primeira triagem, a primeira correção e busca mais novos elementos e vai fomentando, alimentando essa IA. Talvez você vá terminar isso depois de 1, 2, 3, talvez 4 horas depois, utilizando a IA. Só que se você estivesse fazendo isso de maneira artesanal, manualmente, se com a IA levou 4 horas, você não conseguiria terminar isso com menos de 8. Quantas e quantas vezes vocês se depararam virando madrugada no computador porque o recurso era para amanhã ou era para hoje, você tem que protocolar até meia-noite aquilo, e você ficou ali 11h30 e você preparando uma peça porque o prazo era hoje, só que você começou de manhã e você só fez isso o dia inteiro, quando você poderia estar trazendo mais qualidade para você, para a sua família, para o seu próprio cliente, utilizando uma ferramenta que veio para te ajudar. Então, eu entendo que é excelente a IA. A gente tem que tomar cuidado um pouco, porque assim, o advogado, eu vejo isso no dia a dia, com os meus amigos, com os advogados com quem eu frequento no dia a dia, que não são amigos, mas que eu vejo dia a dia, bato papo, converso, cumprimento, porque a nossa classe tem um ego, uma vaidade muito forte. E há pessoas que têm uma facilidade de redigir uma petição, de expor um conhecimento, e há pessoas que são tão boas quanto, mas que demoram um pouco mais. E aí eu vejo um pouco de preconceito com a inteligência artificial de alguns, mas eu acho que é medo. Medo do que é novo. Medo dessa robotização. Só que eu digo para vocês o seguinte, a gente tem que ter a humildade de pelo menos tentar entender como é que isso está funcionando, para que você tenha o seu tempero. Eu concordo com você com o seu detalhe de que eu uso hoje a inteligência artificial, e como eu falei para vocês aqui nos bastidores antes, eu fiz recentemente 3 trabalhos que com certeza durariam 3 dias, em algumas horas. Então, e saiu tão bom quanto, talvez até melhor, né? Porque a inteligência artificial, se ela porque for você bem... mesclou, talvez até melhor, porque você mesclou a sua inteligência, a sua capacidade, Exato, com um mecanismo que está aqui para te auxiliar, não é para te deixar para trás, eu ia fazer uma não é para te brincadeira substituir. aqui. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Antes, a pesquisa era livro, era uma revista. Depois, passou a ser CD.
Foi mesmo. Não é? Eu lembro que eu peguei Passou uma a ser beiradinha CD. disso. Eu comprava jurisprudência por CD. É isso aí. Passou a ser CD. E depois disso veio o Google, né? Avassalador. Mudou completamente Foi uma- a evolução enorme. E aí, depois do Google, veio o Jus Brasil integrando o Google. E aí, cada dia mais velocidade, mais velocidade. Por que não dizer que a inteligência artificial seria essa linha de E pesquisa? nós não somos patrocinados pelo Jus Brasil. Não, Pelo não. menos por enquanto, Nem né? pelo Google, né? Nem pelo Google, nem pelo Google. Mas, vamos lá. Se a gente pega essa evolução toda de livros, revistas, CDs... Tinha o disquete, pulamos o disquete. Pulamos o disquete. Tinha o disquete, os CDs, e o Google, depois o Jus Brasil, enfim. Por que não entender que a inteligência artificial é uma evolução de toda essa linha de evolução? É uma fonte de pesquisa. Por que não entendermos por esse lado, né? Também, exatamente. Talvez eu seja o mais cético dessa mesa. Eu faço uma... Vou contar um caos, né? Como diz lá em Bate São Francisco, contar um caos. Quando eu estou lecionando direito tributário, e isso para mim é muito, muito importante no direito tributário, a linguagem no direito tributário talvez seja um fator preponderante, porque quando a Constituição diz assim que a hipótese de incidência é a propriedade do IPTU, a primeira pergunta que você faz, o que é propriedade? Eu preciso definir, pelo menos em termos etimológicos mesmo, o que é propriedade. Vou dar uma vírgula aqui. Estou com a ação, com os embargos da execução para fazer, já vou pegar uma consultoria. Ó. Então, a linguagem nesse aspecto é importantíssima, né? O que é propriedade? E se eu pegar outras hipóteses desses, como, por exemplo, imposto de renda, eu pergunto, o que é renda? Renda é igual lucro? Renda é igual... Você tem que definir exatamente o termo. Então, a linguagem é extremamente importante para o direito tributário, porque a definição, o arcabouço do tributo depende da hipótese de incidência, que, via de regra, é um negócio jurídico do dia a dia. O que é compra e venda de mercadoria, o antigo ICMS, que está em extinção, né? Imposto sobre circulação, o que é circulação, o que é mercadoria. O serviço. Eu preciso efetivamente entender serviço, o que é serviço, obrigação de fazer. E eu preciso da linguagem. E o meu grande receio com relação à inteligência artificial, e esse é o ponto do nosso debate nesse momento, é que as pessoas acabem se esquecendo desses conceitos básicos, ou sempre tendo essa ferramenta. E eu faço, no primeiro dia de aula, eu faço uma brincadeira com os alunos que é interessantíssima sobre a inteligência artificial. Por que no primeiro dia de aula? Porque no primeiro dia de aula você tem, via de regra, a apresentação do que vai ser a ementa do curso, qual vai ser a avaliação, qual tipo de avaliação, e, via de regra, são duas avaliações. Uma é um trabalho. E um trabalho escrito é um passo para a utilização da IA. Por quem está em casa, está mais tranquilo, não tem a supervisão. E eu boto no quadro, e esse é o experimento, e eu boto no quadro uma conta simples de dividir, por exemplo, 1.562.350 dividido por 729. Aquela conta tradicional que você colocava aquela caixinha, né? E eu faço isso com os alunos. E eu pergunto, quem consegue fazer? E como diz, é um silêncio estrondoso. Você não ouve nada. Se tiver um grilinho na sala, cri, cri, você ouve o grilo. Porque ninguém lembra como faz essa divisão. Porque você puxa o celular aqui e faz na calculadora e coloca. Eu estou falando de números. O que será daqui a 10 anos se essa utilização for uma utilização constante? Hoje a gente tem a grande percepção de que o advogado tem que ser conhecedor da matéria. Por quê? Para que ele obtenha esse resultado de 3 petições grandes no mesmo dia, o prompt que você vai lançar, a maneira com que você vai instar a inteligência artificial, ela é 90% do caminho. Perfeito. Tem esse ponto que é o principal. Não é só você dar o primeiro comando e pegar a petição pronta com 1 minuto. É como você alimenta isso. E para você alimentar e chegar realmente num trabalho adequado, de excelência, você precisa sim ter o conhecimento prévio. Senão vai ficar aquela petição meio mascada, meio bem ruim mesmo,
vai ficar dessa forma. Sabe qual é a analogia que me veio à mente agora, quando você estava falando sobre isso e a sua preocupação ela é válida? É aquela... Lá no interior a gente costuma dizer o seguinte, que homens fortes formam homens fracos. No sentido de que, às vezes, o pai do João é um fazendeiro com milhares de alqueires de terra, com multimilhares de cabeças de boi. Mas o João chegou agora sem trabalhar, não sabe como constrói, não sabe o que fez, o que o pai dele passou para construir aquilo. E na hora que o João vai assumir essa gestão, porque às vezes o pai não está mais numa energia para conduzir todo aquele negócio, você vê o João se desfazendo do negócio e o negócio na falência, ou talvez sendo vendido preço de banana. A preço de banana. Isso me fez uma analogia com esse fato de que o momento atual tá fácil. Tá fácil, porque tem muita informação fácil. De ferramentas como a gente usou, de Google, do Jus Brasil, de outros mais, os institutos do direito afora, como o IBDFAN e outros, né? Então tá vindo muita informação mastigada e hoje as pessoas estão saindo de um cursozinho tecnológico, um cursozinho técnico, perdão, um curso técnico está achando que já pode sair fazendo. Então, eu percebo que quem pegar a IA com essa ignorância de não se preparar para utilizar, na verdade vai passar vergonha. Em vez de crescer, vai decrescer. Vai ser o filho que não soube passar pelo processo para chegar a ter um resultado extraordinário. O preguiçoso, não adianta. O preguiçoso, ele nunca terá vez. Desculpa. As coisas passaram, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Meu pai era da época da máquina de escrever. Imagine se hoje você tivesse que fazer uma petição numa máquina de escrever. Saberíamos nós três fazer? Certamente. Acho que o decano saberia fazer melhor. Não, nós três faríamos uma petição, mas Sim. olha o tempo que você gastaria. A preocupação do meu pai quando migra da máquina para o computador, naquela época eu me recordo, era muito vai se perder em qualidade, as pessoas estão com as coisas muito fáceis na tela de um computador, está tudo muito simples de fazer, já está meio pronto, porque você já iniciou o trabalho da outra vez, agora você aproveita o modelo, então você trabalha em cima do modelo, o seu raciocínio não está sendo trabalhado, a sua inteligência não está sendo otimizada, porque o seu trabalho está sendo facilitado. Essa era a preocupação dele. Agora vamos voltar apenas 10 anos atrás, quando todos nós aqui já trabalhávamos no computador com modelos de petições prontas ou feitas por nós ou que buscamos na internet e melhoramos aquelas petições até que ficasse do nosso jeito. Isso atrapalhou realmente a nossa inteligência? Ou otimizou e permitiu que a gente tivesse mais tempo para estudar mais e permitiu que a gente pudesse realmente aprofundar ainda mais a petição devido à vasta quantidade de ferramentas que a gente passou a ter acesso. Então, na verdade, o nosso conhecimento ele não regrediu como o meu pai imaginava, ele aumentou. A gente teve muito mais acesso, a gente passou a ter um conhecimento muito maior. Então, hoje o que a gente se preocupa é, do jeito que está é melhor. A inteligência artificial vai emburrecer todo mundo, porque todo mundo vai ficar preguiçoso. Cara, vai ficar preguiçoso quem já é preguiçoso, irmão. Quem quer continuar evoluindo e trabalhando vai saber usar isso para o bem. E o cara que está achando que, nossa, agora eu não preciso fazer muita coisa mais, eu vou no escritório, fico 1 hora, mato 10 petições 1 hora e vou para a praia. Esse cara não vai crescer. Teve um professor na faculdade que me disse o seguinte, eu não tenho que me preocupar com presença. Está todo mundo presente, quem quiser levantar e ir embora, fique à vontade. Na primeira aula do primeiro período, ele disse essa frase. Eu não esqueço disso nunca mais. Mas como assim, professor? Como é que você vai liberar a turma toda? Eu não estou liberando ninguém. Eu disse que está todo mundo com presença. Quem quiser ficar, eu vou dar aula normalmente. Quem não quiser, levante e fique à vontade. Eu prefiro que os baderneiros saiam para que eu possa dar aula para quem quer realmente assistir. Eu falei, mas como que é isso? Aí o pessoal não vai aprender. Ele falou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para dar aula. Vai aprender quem quer. Quem não quer, não vai aprender realmente. E outra coisa, o mercado nivela depois. Ponto. Primeira prova da ordem, né? Primeira nível de nivelamento é a prova da ordem, né? Depois o mercado vai resolver. Se você optou pela facilidade, pela preguiça,
em algum momento você vai ser nivelado. Para fechar, deixa eu fazer uma pequena consideração, dizendo o seguinte, que a inteligência artificial entrega aquilo que você solicita. Verdade. Se a sua solicitação é técnica, se a sua solicitação é fundamentada, é densa, tem realmente conteúdo, ela vai te entregar conteúdo. Se for superficial, preguiçosa. Também. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A inteligência artificial vai melhorar a velocidade da justiça brasileira? Esse ponto é muito importante, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é a maior dor do nosso ouvinte, né? É o que a gente mais ouve no escritório, doutor, meu processo está demorando muito. Demora muito lá no interior, Maico? Rapaz... Você trabalha muito mais aqui em Vitória e no Brasilzão do que no interior atualmente, né? Cara, foi um sonho, né, que a gente está conquistando de ultrapassar as fronteiras, né? Mas, enfim, lá ainda tem muita coisa. Tem muitos amigos que eu não posso deixar na mão que estão lá. Então, hoje em dia, eu percebo que lá no interior, por exemplo, coisas simples são dificultadas. Por exemplo, uma pensão alimentícia, uma liminar de pensão alimentícia com 100 dias. Não. É muita coisa para quem precisa receber. Explica o que é uma pensão alimentícia. Eu estou falando de filho sem receber alimentos básicos do pai e mãe que se separaram. É isso aí, porque assim, eu estou criando um projeto para ver qual é a possibilidade disso acontecer, que é ajudar pessoas a se unirem. Em vez de fazer divórcio, vamos tentar fazer casamento, né? E projetar esse casamento para momentos complicados, para a gente descomplicar o casamento. Porque quando vai ocorrer um divórcio, acontecem essas coisas por uma questão de uma infelicidade de discussão, de falta de comunicação entre homem e a mulher. Quem paga por isso são os filhos. E qual é o intuito hoje da pensão alimentícia, né? É manter o mesmo nível que seu filho tinha a toda a assistência que o casal dava quando era junto, né? Então, se separou, vai sair da escola particular para entrar na escola pública. Se tomava um todinho, vai passar a tomar só o achocolatado? Se tomava Coca-Cola, vai tomar agora um refrigerante menor, vamos dizer assim, de menor expressão mercadológica? Então, a tendência é de que essa resposta do judiciário tinha que ser para amanhã. Assim como foi criado o pequenas causas, para você entender do que a gente está falando, o juizado especial civil. Era para ter sido criado uma estrutura para pequenas causas que não exige tanta burocracia, tanta produção de provas para acabar com o processo em 45 dias. E não acontece. Longe disso. Não acontece. Isaac, eu vou tirar um pouco aqui a ideia da gente falar sobre a dor, sobre o problema. Vamos tentar pensar um pouco na solução. Você construiu um dos, se não o maior escritório aqui da nossa cidade, da Serra. Foi com muito trabalho, obviamente, mas também com muita organização, setorização, cada pessoa sabendo exatamente o que ela deve fazer, como e quando ela deve fazer. Isso não existe na justiça, isso não tem no judiciário. O que você acha? Pensando em soluções, o que poderia ser feito para que a justiça perdesse essa característica da morosidade? Que todo mundo já sabe, assim, não existe na mesma frase justiça e rápido. Não tem, todo mundo já tem consciência disso. O cliente até pergunta, mas ele já sabe que vai demorar. Ele já tem consciência disso, que quando vai ser aberto o processo vai demorar. E aí eu posso aqui resgatar um pouco do que a gente falou no começo do episódio, quando o Mike explicou um pouco sobre liminar. Você falou que você conseguiu em 24 horas. Quando eu comecei a trabalhar, era muito normal mesmo resolver uma liminar em, no máximo, 48 horas. As liminares hoje não saem com menos de semanas. Não saem. E isso se você ficar lá, cara, perturbando. Quer dizer, as coisas pioraram tanto assim? Será que tudo está evoluindo e o judiciário está ficando para trás? Será que a gente setorizar, organizar, gestão... O que você acha? Pensando em solução. Eu acho o seguinte, que o mesmo mal que o advogado sofre, o judiciário também sofre. Porque... quem é o juiz que assume
a vara única nos extremos, Mimoso do Sul, Ecoporanga. Quem é esse juiz que vai ser diretor do fórum, que vai ser o gestor do cartório, que vai ter que contabilizar números, gerir procedimentos? Não falo de processo, falo de procedimentos internos. Como que o atendimento acontece? Esse magistrado que é o gestor do fórum, o cara que faz a gestão disso tudo, inclusive ganha até um adicional para isso, né? É a mesma formação que o advogado teve. Ele saiu da mesma faculdade, do mesmo banco, do mesmo local. Então, se o advogado, vamos chamar assim, se o bacharel de direito, ele sai da faculdade e cai para a área privada, ele vai encontrar essas dificuldades de gestão, essas dificuldades de organização, de planejamento, de meta, de futuro, dentro do escritório dele. Agora, se esse camarada, ele fica 3 anos dentro de uma sala de aula ou dentro dos livros e passa no concurso e cai para gerir, o que esse cara sabe fazer? Ele sabe solucionar lead. Assim como você, advogado, tem finalidade de solucionar lead. Ele sabe solucionar o problema. Essa é a essência do judiciário. A essência do judiciário é solução de conflitos. Você vai à justiça para solucionar conflitos. Esse magistrado não sabe gerir. Ele sabe pilotar o avião, não significa que ele sabe consertar o avião. Nem muito menos botar o combustível, nem muito menos. Ele sabe a essência da atividade jurisdicional, que é da qual ele se preparou. Da sentença, entregar a tutela jurisdicional. Então, no meu ponto de vista, o que eu percebo ao longo desse tempo, dessa carreira que eu construí, eu percebo que a dificuldade do juiz é tão grande quanto a nossa, do lado de cá do balcão, quanto essas situações. Enquanto o magistrado não conseguir perceber que ele é tão gestor quanto juiz, vou continuar tendo lá na comarca de Barra de São Francisco uma liminar de alimentos que vai demorar, quantos dias? 60 dias, 90 dias, 120 dias para ser proferida. Então, essa gestão... Será que o magistrado, diretor do fórum, chefe do cartório, chefe maior do cartório, o responsável por organizar o fluxo desses processos, ele tem esse quantitativo? Ele sabe quantos processos ele tem? Ele sabe quais processos entraram? Quantos processos saíram? Em que fase estão? Não sabe. Sabe porque, às vezes, o CNJ exige que se tenha isso. Quando era físico, e aí... Permita falar, porque realmente sou decano, o controle era feito em fichinhas. Você tinha uma fichinha onde você tinha o número do processo e manualmente o escrivão ou o escrevente anotava o dia e o movimento. O dia e o movimento. Hoje nós estamos num processo eletrônico. Então, hoje, o que eu espero da inteligência artificial, o que eu espero da virtualização, é que este controle, essa gestão, esse planejamento, que nós, do lado de cá do balcão, precisamos ter, que eles também precisam ter. Exato. Entendeu? Gestão, planejamento, é isso. E a dificuldade deles, no meu ponto de vista, doutor Cortes, é a mesma dificuldade que nós temos do lado de cá. Por quê? Porque a nossa formação não é de gestão. Então, isso assim, para mim, a solução seria que você desacoplasse essas funções. Que o judiciário tivesse, sim, em cada fórum, uma pessoa com características de gestão. Dentro de cada cartório, não de cada fórum. Se você tem ali 5 analistas dentro de um cartório hoje, um juiz ou um assessor, e tivesse um gestor para cuidar disso, as coisas funcionariam muito melhor. Não vou nem perguntar. Não vou dizer que resolve, mas... Eu não vou perguntar por que isso não existe, porque, obviamente, a gente não está inventando a roda. Claro que não. Obviamente, a gente não está inventando a roda. Olha, de verdade que quando eu já me deparei nas minhas reflexões individuais com essas soluções. Eu já me deparei com elas. E o que eu percebi é que exatamente não tem esses números. Não existem esses números. A entrada, saída, qual o nível de produção? Qual é o nível de produção? Quantas as pessoas produzem? Quanto que o estagiário produz? Quanto que o analista X produz? Quanto que o analista Y produz? Pior do que isso é quando esses números são maquiados. Talvez Pior isso aí. Sim. Eu tive hoje, ouvi uma fofoca hoje, doutor Israel, uma fofoca hoje, que o magistrado estava sentenciando medidas protetivas para fazer número
para ficar bonito no final do ano. Está sentenciando medidas protetivas. Sentenciar medida protetiva... Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, ele deu 60 sentenças esse mês. Ele copiou e colou 60. Mas aí é fraude. Para mim é fraude. Não, exatamente. É até um crime, para falar a verdade. É. Mas eu vou falar mais. O bom no relatório mostra que tem algo errado também. Então, assim... eu não digo que teria que ter uma pessoa específica para gerenciar por cartório, não. Eu acho que uma pessoa boa de número. Tem que ter indicador, está faltando indicador no judiciário. Uma continha de padaria, muitas vezes, você vai saber quanto de demanda que entra no juizado, por exemplo, que era para durar 45 dias, quantas pessoas nós temos lá dentro? Quantos que cada uma dessas pessoas produzem? Porque tem gente que vai produzir 20, tem outros que vão produzir 10. E no final disso tudo, essa conta tem que somar. Eu acho que está faltando, sim, gestão. Talvez nem tanto mão de obra, assim. Antes de falar em mão de obra, a gente tem que falar em gestão primeiro, sem dúvida. Se depois de organizar a casa tiver tudo bonitinho, ainda tiver faltando gente, aí a gente fala. É porque os números vão dizer, né? Por exemplo, se entra 100 processos por dia, 100 demandas novas, e a minha equipe só consegue trabalhar em cima de 70, é óbvio que vai embolar. Aqui, nós estamos numa mesa aqui, onde existem 3 especialistas em volume. O judiciário é volumoso, certo? Sim. Então vamos lá. Eu vou gerar essa... Eu vou criar essa polêmica aqui agora. Quantos processos no auge tinham lá no seu escritório? Já chegamos a mais de 35 mil. 35 mil. Maicon hoje está beirando os 25, Maicon? Hoje por aí afora. Eu estou com 32. No meu escritório são aproximadamente 28 pessoas. Já chegamos a quase 50. Estou com 33. Então eu estou aqui... O meu custo-benefício de organização está melhor, então. Porque eu estou falando em 32 para 28 pessoas. Vocês conhecem o meu escritório. Ele é organizado? Muito. É impecável. Sim, sem dúvida. Então, a gente consegue tocar isso com 28 pessoas. Uma média de quase 1.000 processos por advogado, ali, por pessoa. No judiciário, a gente vê uma conta bem diferente disso. Muito diferente. A gente vê cartórios com 3.000 processos e 10 pessoas lá dentro. Sabe o que eu ia te falar? Lembra a conta lembra quando o pessoal falava lá na roça. Como é que era? Vai, conta. Eu adoro essas casas do interior do Tocô. Olha lá o fulano. Fulano é servidor da prefeitura. 5 pessoas para poder varrer a rua. 2 segura a vassoura. E a piada do advogado, né? Quantos advogados precisa para tocar uma lâmpada, né? No mínimo 3. Um advogado sobe a escada, segura a lâmpada. Os outros 2 rodam a escada, né? Cara, que bate-papo legal, cara. Que bate-papo legal. A gente está chegando ao fim. Tive a honra de abrir esse primeiro episódio. Obrigado, Cortes. Obrigado, Feiane. Foi uma alegria poder abrir. E, assim, tenho certeza absoluta que deste podcast nascerão muitas, mas muitas discussões, muitos debates, inclusive até um pouco mais acalorados do que o de hoje. Verdade, a gente pegou mais verdade, leve, né? Mais tranquilo. E acho que hoje o ponto central, que é a comunicação, precisa ser descomplicada, precisa ser facilitada, precisa ser a ponte entre as partes dessa comunicação. Não basta que o interlocutor fale. O outro lado, que está recebendo a mensagem, tem que se realmente E a gente se compromete entender. com isso. Essa é a nossa missão aqui no Pode Essa é a nossa maior missão. É isso aí. A gente vai ter um respeito com você, que está nos dando o privilégio de nos escutar aqui no Pode Descomplicar. E a gente tem essa missão de trazer uma cultura nova, de trazer uma visão distinta do que era burocrático e tentar trazer isso de uma maneira mais leve para esse público maravilhoso que está aí nos ouvindo. Vamos aproveitar, já que hoje foi um episódio inaugural, foi mais light, né? Para a gente deixar uma caixinha para as pessoas responderem quais são as maiores dúvidas que eles têm, os temas que eles gostariam de ouvir, já que a gente teve tanta dúvida do que vamos levar para o primeiro episódio, o que a gente vai levar? Vamos deixar que eles votem, vamos deixar que eles digam. Concordo plenamente. Não é isso? Concordo plenamente. Então nós vamos abrir algum lugar nessa tela aqui depois para vocês, uma caixinha. Algum lugar na tela vai ter uma caixinha para vocês poderem sugestões. dizer o que é que vocês querem ouvir. Quais, certamente será mais de um tema, para o nosso próximo episódio. Contamos com a colaboração de vocês, então, para entregar o melhor para vocês. Alguma consideração final?
Maravilha, quero deixar só um beijo para vocês e dizer para vocês dois que, para mim, é uma realização extraordinária sair lá do interior e vir para cá, para Grande Vitória. Veio de onde? Lá do interior de Barra de São Francisco, 260 km. Saiu que horas de casa? Hoje eu saí tarde, saí 7h30. Saí 7h30 para estar aqui agora de tarde gravando com vocês. Tocando direto, senão não ia dar tempo para chegar, não. Mas, assim, é maravilhoso poder estar aqui com vocês, assim, ter a honra de sentar na mesma mesa com vocês, que lá no interior a gente ouvia falar muito, né, do seu escritório, né, da história, da trajetória de vocês. Então, hoje, para mim, é uma honra muito grande. Com o meu amigo, né, de muitos anos, sentar aqui hoje, estar entregando, me doando juntamente com vocês para esse público maravilhoso, para a gente poder entregar aqui amor para essas pessoas e transbordar, quiçá não, prosperidade para essa turma com o conhecimento que a gente vai divulgar aqui. Cara, eu acho que o mais feliz dessa mesa aqui, vocês podem ter certeza, por mais feliz que vocês estejam, sou eu. Pensei nesse projeto lá atrás. Na primeira oportunidade, conversei com os dois, abraçaram a causa imediatamente. Então, é uma realização muito grande. Eu só conversei com vocês dois, eram os dois que eu queria que estivessem aqui realmente. O Isaac, em 2018, abriu as portas de uma forma que mudou a minha vida completamente. Sou eternamente grato pela oportunidade que você me deu lá atrás e que ajudou muito a minha vida como um todo. Muito obrigado, Isaac, é uma honra enorme estar aqui com você hoje. E o Michael, que lá também, coincidentemente, lá beirando 2018, a gente teve uma conversa que foi, um dia vamos fazer alguma coisa juntos. Verdade. Verdade. Estamos consolidando. Um dia faremos algo juntos, estamos fazendo agora. Eu é que tenho que, obviamente, agradecer. Quando Israel trouxe essa ideia, eu falei, cara, é algo que eu queria tirar da gaveta tem mais de 5, 6 anos, né? Desde a época da pandemia, que veio aquela grande revolução digital, que a gente passou a ter mais lives, podcasts, e o digital aflorou, que eu queria tirar este projeto da gaveta e estar ladeando vocês para mim, talvez seja a maior honra que eu tenho, porque eu tenho certeza que são aqui dos advogados que eu conheço, que eles têm a mentalidade mais centrada em planejamento, em gestão, em foco, em crescimento. E digo para vocês que o conhecimento de vocês extrapola o mundo jurídico. Está muito, muito, muito voltado para a área empresarial, de gestão, de conhecimentos, de procedimentos, de entregar o melhor resultado para o cliente de vocês. Então, assim, eu é que me sinto lisonjeado por compor essa trinca e tenho certeza que essa trinca e esse podcast vai voar. Ainda mais agora com as sugestões, né? Na caixinha. Isso. Na caixinha. Cada final de episódio a gente deixa ali uma caixinha para eles pedirem o que eles querem ouvir, não é isso? Verdade. Meus grandes amigos, um grande abraço. Grande abraço, finalizando pessoal. aí, encerrando esse podcast. Até o próximo episódio, até o episódio 2. Isso.